Bom dia, meus irmãos. Nós estamos na nossa classe de escola bíblica dominical ou de algum outro dia da semana que você esteja nos assistindo, da Igreja Presbiteriana de Botafogo, classe de adultos, e esse ano nós estamos com uma temática muito especial, uma temática de uma igreja que constrói pontes e nós temos trabalhado essa construção de pontes, a reflexão que nós sempre buscamos como cristãos, examinar a palavra e extrair da palavra de Deus os ensinamentos para a nossa vida diária. E mais recentemente nós estamos falando sobre o cristão no mundo. Já partimos para a vida comunitária na igreja. Por que é tão importante nós nos reunirmos? Por que é tão importante nós estarmos em igreja? Hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa relação de cristãos com o mundo. Então, nessa relação com o mundo, e não é uma relação neutra, porque não há neutralidade, quer em política, quer em qualquer esfera da vida. O homem é um animal político, ele tem uma natureza política e, ao mesmo tempo, o homem tem também uma natureza religiosa, mas nós vamos falar depois. Agora nós vamos orar, pedindo a orientação de Deus para abrir a nossa mente, o nosso pensar, para receber essa palavra. Vamos então orar. Nosso Deus e Pai, nós queremos te pedir que o Senhor abra nossas mentes, nossos corações, para compartilharmos essa mensagem maravilhosa do Evangelho. Uma mensagem que vem mudar a nossa vida, que nos vem fazer nascer de novo, sermos novas criaturas. Abençoa-nos assim, Senhor, que nós possamos, a partir da compreensão da Tua vontade nas nossas vidas, sermos novas pessoas, fazendo a diferença neste mundo onde vivemos. Ajuda-nos, abençoa-nos, abençoa a Tua igreja em Botafogo. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, é uma escola bíblica dominical e nós vamos começar com uma leitura bíblica. Eu peço que você abra a sua Bíblia. No livro de Lucas, no capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 19. Se você não entender o contexto, eu já vou explicando para você que Jesus estava falando através de parábolas. E a parábola que antecede a esse texto que nós vamos ler é a parábola dos lavradores maus. Depois você leia na sua Bíblia ainda no capítulo 20. A partir do verso 19, lança-se uma questão, a questão do tributo. Então, depois que Jesus conta essa parábola, e aí vem o texto, naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, a parábola dos lavradores maus. Mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? E nesse contexto em que essa pergunta é feita, nós estamos falando do povo judeu sendo dominado pelos romanos, estando numa terra invadida pelos romanos. Os romanos é que dominavam ali, onde eles já tinham sido independentes, agora eles estavam sujeitos ao governo e às leis romanas. E essa pergunta é muito capciosa, porque eles perguntam: é lícito? Nós que já fomos independentes, que nós somos o povo escolhido de Deus, todas essas coisas que todos eles sabiam de cor, é lícito pagar
tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrai-me um denário, a moeda da época. De quem é a efígie e a inscrição? Toda moeda tem uma efígie, um rosto, uma marca e tem uma inscrição. Então ele lhe perguntou isso. Então, de quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: dai-a, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Admirados de sua resposta, calaram-se. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Significa que César e Deus estavam no mesmo nível, ou seja, havia uma separação entre o que se fazia em termos políticos, o que se fazia em termos de vida diária e a forma como se exercia a jurisdição. Bem, se você gosta de ler a Bíblia, e a Bíblia deve ser sempre a nossa regra de fé e de prática, eu te convido a ir lá no livro de Isaías e ver no capítulo 40 como o profeta fala da majestade do Senhor. Isaías, capítulo 40, a partir do verso 12, diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa, que era uma medida, o pó da terra e pesou os montes em romana, uma medida também, e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro, ou ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Veja como é a relação de Deus com o conceito de nação, com o conceito de povos. São só um pingo. A criação é tão maior, a criação é tão mais importante que, na verdade, aquela discussão que vem em Lucas era, na verdade, para pegar Jesus em alguma falha que ele pudesse ser entregue para julgamento pelo governador. Mas os planos de Deus são tão amplos e maravilhosos que o plano já estava feito. Jesus seria julgado, ele seria morto, mas não pela vontade dos sacerdotes e dos principais, dos mais estudiosos, dos líderes religiosos. Ele seria morto, sim, para morrer pelos nossos pecados. Ele seria morto, sim, para nos dar a salvação, nos mostrar a vida eterna. Então, essa separação entre o que é de César e o que é de Deus é uma separação meramente de estrutura administrativa. Nós somos, por natureza, um povo gregário. Aristóteles, antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, ele já falava que o homem é um animal político por natureza e a polis, ou seja, a cidade, é natural. Mas será que foi Aristóteles mesmo que introduziu esse conceito? Ou foi Deus na criação que disse: não é bom que o homem viva só e vou arranjar-lhe uma companheira idônea, uma ajudadora idônea? Então preste atenção, Deus é muito maior do que esse conceito de política. Mas nós somos animais políticos porque nós vivemos em sociedade e política significa uma forma de organização. E a questão é saber, nos dias de hoje,
na polarização que nós hoje vemos em termos de política, em que se busca o que é certo e o que é errado, acima de tudo, qual é o papel do cristão nessa equação? O cristão religioso, isso já foi falado inclusive pelo professor Daniel Baraúna na última aula. Se você não assistiu, eu te convido a procurar no YouTube a classe anterior a essa, para aprender também um pouquinho sobre esses conceitos que o professor Daniel falou tão bem. Mas a verdade é que o ideal é que nós separemos as coisas que nós dizemos do dia a dia, humanas, das coisas divinas, mas nós somos também animais religiosos. Nós procuramos adoração, nós procuramos adorar. A grande questão é que não há qualquer pessoa que seja neutra. Um ateu tem seus deuses. Então, não se diga que as pessoas são absolutamente neutras, porque essa neutralidade, de fato, ela não existe. Ou nós conhecemos o Deus, Criador de todas as coisas, Altíssimo, e a Ele nós dedicamos o nosso louvor e nossa compreensão, ou nós vamos estar criando outros deuses. E olha, não se assuste com o que eu vou lhe dizer, mas muitos cristãos cultivam outros deuses, além do nosso Deus que se escreve com um D maiúsculo, que a quem nós devemos toda a glória. Vou te fazer uma pergunta. Responda lá dentro do seu coração. O que é que existe no seu coração, em você, sem a qual você não pode viver? Algo que seja fundamental, que seja essencial para a sua vida. Esse é o seu Deus. Quer ver? Algo que você ame acima de todas as coisas. Esse é o seu Deus. Algo que te inspire toda a confiança, que você deposite toda a sua confiança em algo. Esse é o seu Deus. Qualquer coisa que você creia acima de tudo, esse é o seu Deus. Qualquer coisa que faça te sentir seguro, esse é o seu Deus. Todas essas respostas nos remetem a deuses que nós criamos, e nem sempre este é o Deus que merece a nossa adoração, e nem sempre esse é o Deus Altíssimo a quem nós rendemos e devemos render, e rendemos sempre louvor e honra e glória, e reconhecemos o seu poder. Na verdade, o que o autor do livro que nós estamos usando como referência, ele tem um tema bastante interessante, diz por que se enfurecem as nações, e ele traz reflexões sobre fé e política em tempos de polarização. Esse é o tema que nós estamos estudando e vendo hoje especificamente a esfera pública da nossa vida. E se nós podemos separar a nossa religião dessa esfera pública. E a primeira coisa que você vai dizer é que o Estado é laico, e é verdade, a nossa Constituição garante direitos iguais a todas as pessoas, inclusive o direito a culto. Então, se todos podem cultuar a religião da forma como bem entendem, então nós podemos dizer que o Estado é laico, mas o Estado não é neutro. De modo algum o Estado é neutro, porque nós também não pensamos em religião apenas como a igreja que nós frequentamos. Religião é muito mais do que a igreja onde nós prestamos culto. Religião é o nosso próprio culto, é a nossa vida. E a política é a forma como nós nos organizamos e conduzimos as nossas relações entre pessoas. A questão é, você pode separar aquilo que você mais preza, daquilo que você mais adora. Os teus conceitos todos
principais de moral, de ética, de todo um cabedal que você traz, e eu espero que você traga esse cabedal enfim, fundado na Bíblia, que é a nossa regra, volto a dizer, de fé e de prática. Como você pode separar isso da sua vida pública? Nós fomos criados para adorar. Adoramos Deus e adoramos também, às vezes, algumas coisas que estão bem afastadas de Deus. Por exemplo, pense na sua família, que você gosta tanto, sem a qual você não pode viver. Será que a sua família está tomando o lugar de Deus? Será que você está procurando o reconhecimento das pessoas? E esse reconhecimento das pessoas é que te leva a agir de uma determinada forma ou outra? Será que você está em busca do dinheiro? Todos esses são deuses que vivem e conflitam dentro de nós, mas nós precisamos entender que o Deus Altíssimo, aquele que é merecedor de todo o nosso culto, ele é que deve reger toda a nossa vida prática. Existe uma separação entre política e religião. Mas nós precisamos entender que, como não existe neutralidade, há muitas religiões não confessadas. As religiões tradicionais, você pode se dizer cristão, e aí você vai ter uma série de subdivisões. Nas igrejas evangélicas, muitas subdivisões, as pentecostais, as novas igrejas, as católicas, que também são igrejas cristãs. Você vai ter religiões como muçulmanos ou budistas, ou modos de ver a vida, como algum conceito filosófico que te conduza pelo mundo, mas não haverá nunca neutralidade. E muitas vezes as pessoas se dizem: eu sou ateu, e eu espero que essa visão do mundo seja a visão aceita por toda a minha comunidade. Mas não pode ser assim, porque a visão do mundo, ela vai ser pessoal, e esse universo, essa cosmovisão individual, ela deve trazer as pessoas a agir dentro do mundo político. Por isso que nós precisamos encontrar pontos de convergência nas muitas diferenças que as pessoas têm, porque cada uma carrega em si todo um cabedal de informações que é trazido desde o seu berço, mas nós temos que encontrar um ponto de convergência em que nós possamos, dentro do político, conviver. E é importante que o cristão se posicione politicamente dentro de suas convicções. Então, uma coisa é aceitar que cada um possa prestar o culto que entende o mais adequado aos deuses que eventualmente cultuar. Outra coisa bem diferente é deixar de se posicionar como cristão neste mundo. E quero dizer que na nossa forma de organização política, nós encontramos formas de governo que têm representatividade de vários grupos. E você, no Congresso, no Senado, na Câmara, você vai encontrar a bancada ruralista. O que eles estão cultuando? Os interesses do seu grupo, da agricultura, do mundo rural. Você vai ter os liberais, que vão estar cultuando, acima de tudo, a liberdade. Você vai ter os conservadores,
que vão cultuar, acima de tudo, os conservadores. Você vai ter os evangélicos que não necessariamente estão usando aquele espaço para proclamar a grandeza de Deus. Os grupos católicos, os grupos de outras religiões, mas nesse embate dentro da polis, nós podemos encontrar grupos que estejam defendendo interesses diversos. O que nós precisamos entender para refletir sobre a forma de evitar conflitos, de evitar os grandes embates? Nós precisamos ser firmes na nossa fé. Nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é aquele Deus maravilhoso de que fala Isaías. É o Deus que considera as nações um pingo dentro de um balde. Porque mais do que os interesses, pelo nosso conforto, pela nossa visão de política, pelos interesses da nossa classe profissional, qualquer interesse que esteja sendo debatido na política nunca poderá ser afastado e diferente da nossa visão, da nossa cosmovisão como cristãos que somos. Nós precisamos combater as desigualdades. Nós precisamos combater preconceitos. Nós precisamos aceitar o nosso próximo. São temas que são debatidos dentro da sociedade, mas nós precisamos ter a visão de Cristo. Quando Jesus foi confrontado com aquela mulher pecadora, ele não tratou a mulher pecadora diferente do tratamento que ele deu a todos os outros pecadores que estavam ali querendo lançar pedras. Cristo nos ensinou que nós devemos combater o pecado, mas devemos acolher os pecadores. Então, essa visão amorosa que Cristo nos traz deve ser a visão do cristão na vida de hoje. Nós não podemos separar toda o nosso conhecimento bíblico, toda a nossa bagagem bíblica daquilo que nós vivemos na nossa vida prática. Por isso que nós precisamos refletir muito, e nós precisamos estudar mais, e nós precisamos nos posicionar como cristãos numa sociedade cada vez mais laica, mas que está lutando e conflitando os seus deuses, os seus interesses, aquilo que eles pensam, o que se pensa acima de tudo como mais importante, com os nossos padrões bíblicos. Os cristãos vivem dentro da sociedade. E essas reflexões nós vamos continuar ao longo das próximas lições. São temas muito relevantes, muito modernos, muito atuais, que nós precisamos refletir, porque é a nossa vida que está colocada neste lugar que nós vivemos. E é assim que nós precisamos viver o Evangelho no mundo. Foi assim que Jesus nos ensinou. Você tenha um domingo muito agradável, uma semana muito feliz. Venha novamente no próximo domingo para mais uma aula da nossa escola dominical. Deus nos abençoe.